convido a vocês a participar. Hoje o nosso tema é sobre economia, vamos falar de crescimento econômico, vamos falar de ODS 8. Eu lembro a você que o Sistema Sagres de Comunicação ele faz parte do Pacto Global de Mídia, um pacto assinado junto às organizações das Nações Unidas, onde a gente tem a missão aí de divulgar a Agenda 2030, a Agenda 2030 e os 17 ODS, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E a gente vai trazendo conteúdos que estejam atrelados a ele, por isso, editorialmente, o ODS 8 assume o comando a partir de agora do nosso tema, porque nós vamos falar de economia digital. Nosso assunto, até porque será realizado pelo segundo ano consecutivo, Innovation Experience Conference 2020. A iniciativa tem o propósito central de fomentar um debate aprofundado e amplo sobre as principais tendências, desafios e perspectivas do desenvolvimento da economia digital. E para falar sobre esse assunto, além da Lívia Bailão, minha companheira aqui de todas as tardes, nós recebemos o Marcos Carvalho, ele que é diretor-geral da Associação Brasileira Online to Offline, a ABO20. Eu não sei se pronuncia assim. Pronunciei certo, Marcos? Seja muito bem-vindo. Muito boa tarde, Vinícius, Lívia. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho de conhecimento, também aprender com vocês e a gente discutir os caminhos para essa retomada econômica que todos nós almejamos, né? A gente vive uma crise sem precedentes no âmbito sanitário, político, social e econômico. E se nós colaborarmos em rede, compartilharmos conhecimento, sem dúvida esse caminho vai ser mais facilitado, né? O Marcos já entrou na sintonia do tom maior, hein, Lívia? Não, totalmente. Pensei isso aqui agora. Esse é um debate em tom maior, viu? Muito bom, Marcos. Fantástico. Quando a gente está em sintonia, as coisas fluem mais fáceis, né? Exatamente. Até muito bom, né? Aproveitando a brincadeira do Vinícius sobre a B020, esse é um trabalho árduo que nós temos diariamente de desmistificar esse nome, esse termo, né? A gente já teve casos das pessoas falando abolo, a B020 e a Bozo. É uma sopa de letrinhas. Na realidade, ela significa Associação Brasileira Online to Offline, né? Que são essas plataformas tecnológicas que conectam o mundo físico e o mundo digital, o mundo analógico, offline e o mundo online, né? E nessa pandemia, nessa crise que nós vimos, a digitalização foi uma circunstância imposta pela necessidade de quarentena. Então, o mercado, a sociedade, o usuário, o consumidor não faz mais distinção entre o mundo físico e o mundo online. As empresas têm que estar adaptadas a atender ambos os canais da melhor forma o seu consumidor e o seu usuário, né? Com certeza, e esse é um grande desafio, porque a gente não pode entrar de qualquer jeito no mundo digital, tem que saber o jogo, tem que saber as regras, tem que saber jogar, e se você vai sem conhecimento, você acaba desperdiçando tempo, acaba desperdiçando energia, e não é esse o nosso propósito aqui. Lívia, mas antes, seja bem-vinda. Obrigada, Vinícius. Um abraço para você no estúdio, a toda a equipe do Sistema Sagres, do Tom Maior. Obrigada, Marcos, pela sua presença aqui conosco para esse bate-papo, que a gente já viu que vai ser em tom maior mesmo, né? Muito bom. E saudar também os nossos ouvintes, telespectadores, internautas. Um grande abraço para todos vocês. Obrigado, Lívia. Vamos lá. Marcos, explica um pouco o que é o evento, né? Vai ser realizado entre os dias 17 e 19 de novembro. Como é que vai funcionar? Como é que as pessoas participam? Conte um pouco da história do evento. Perfeito. A gente tem essa autoridade setorial que comentamos agora, né? Associação Representativa do Segmento de Digitalização, que reúne mais de 120 empresas como plataformas digitais, marketplaces, fintechs, meios de pagamento e fundos de investimento. São empresas que nós, como consumidores e usuários, estamos acostumados a utilizar no nosso dia a dia e transformaram e ressignificaram completamente hábitos de consumo, os nossos comportamentos em sociedade, interrelacional também com outros no âmbito social. Eu estou falando de empresas como o Mercado Livre, como o Log, como o iFood, como o Rappi,
como o Decolar.com, como a LX, Get Ninjas, que você contrata prestadores de serviço, Airbnb, que você se hospeda na casa de pessoas que têm esses cômodos disponíveis, né? Então, olha o quanto isso é disruptivo, uma 99, um Uber, que você se desloca, e olha o quanto isso transformou os nossos hábitos. E, se reparar, isso surgiu de 2015 para cá, essas novas tecnologias, e nós somos completamente dependentes. Nesse contexto de quarentena, nós vimos as plataformas de deliveries garantindo o abastecimento dos lares, permitindo que as pessoas ficassem mais em casa, obedecendo aí os protocolos de segurança e saúde, né? E diante dessa autoridade, com a B2O e também com o chapéu da FEComércio São Paulo, o Núcleo de Comércio Eletrônico, o qual o nosso presidente também lidera essa unidade lá dessa outra entidade, a gente vem promover esse congresso que traz toda essa agenda anual de discussões de políticas públicas, tendências, desafios, expectativas, como nós podemos facilitar essa jornada de digitalização da economia da sociedade brasileira como um todo, né? Então, essas são as pautas que a gente vive diariamente junto aos órgãos públicos, sociedade civil, imprensa, e nós vemos, por meio do evento, trazer essas pautas com autoridade e trazer todas essas lideranças que estão protagonizando essas empresas inovadoras para permitirem que esse conhecimento seja acessível para o mercado, para o cidadão de uma forma ampla, né? Então, o evento acontece agora na semana que vem, nos dias 17, 18 e 19 de novembro. Nós teremos aí mais de 90 palestrantes e grandes lideranças da economia digital abordando essas temáticas de tendências, desafios e caminhos para a retomada econômica. E o que é mais interessante é que as inscrições são gratuitas. A gente buscou com isso democratizar o acesso à informação, ao conhecimento, permitindo que não só pessoas da região de São Paulo, onde foi o evento ano passado, fisicamente, mas por meio do online, este ano, democratizasse esse conhecimento de forma ampla. Tá? Então, as pessoas podem acessar o site ixconference.com.br, ixconference, e fazer sua inscrição gratuitamente, compartilhar com seus amigos, e tenho certeza que vai ser uma semana aí, ao longo dos próximos dias, muito aprendizado, muita troca e muito conhecimento. A gente vai ter uma plataforma interativa entre público, patrocinadores e palestrantes, terão estandes virtuais, são mais de 15 empresas patrocinadoras, mais de 40 entidades nacionais, todos os segmentos da economia, e a gente vai discutir a inovação e disrupção aplicada a todos os segmentos econômicos. Desculpa, eu falei muito, mas acaba me empolgando. Não, antes da Lívia poder perguntar, nós temos um VT explicando um pouco sobre isso. Eu quero chamar os nossos telespectadores e ouvintes para poder acompanhar também. Um novo mundo é feito por grandes mudanças. Recentemente, o Brasil viu as plataformas digitais conectarem consumidores, vendedores e todo tipo de profissionais. Assim, surgiram novas formas de gerar renda. Hoje, pessoas como eu e você podem vender produtos e serviços pelo celular, de forma simples e sem burocracias. E já são mais de 45 milhões de brasileiros e brasileiras beneficiados. São professores, motoristas, manicures, advogados, entregadores e até médicos que geram renda pelos aplicativos. Mas para que essa transformação seja sustentável, é preciso melhorar a proteção social desses trabalhadores. Na opinião de acadêmicos, lideranças sociais e empreendedores, essa melhoria depende de 3 fatores principais. 1. O reconhecimento de que essas novas relações de trabalho são legítimas e ainda podem incluir muita gente no mercado de trabalho. 2. O incentivo para que esses profissionais contribuam para o INSS e tenham acesso à aposentadoria, auxílio-doença, salário maternidade, pensão e outras garantias sociais. E 3. A garantia de que novas políticas públicas compreendam a dinâmica desse novo mercado e estimulem o surgimento de soluções ainda mais inovadoras. Aí uma apresentação da conferência, né, de alguns conceitos. Eu já fiquei com várias perguntas, mas eu não vou monopolizar. Lívia, eu vou deixar você perguntar, senão fica difícil. Deixa uma beiradinha para mim, né, Paulo? Brincadeiras, mas o debate aqui é sempre muito bom. Ô Marcos, a gente uma vez, esses tempos atrás, entrevistamos uma pessoa aqui no Tom Maior que trouxe uma
uma fala interessante no sentido de que a tecnologia, o digital, não é mais uma ferramenta, ele já é o modo de vida atual, ele é um estilo de vida, ele é o nosso mapa mental hoje parte disso, né? Não tem como assim, não é uma ferramenta mais, já está introjetado na nossa, uma questão existencial nossa, a gente vive e opera assim. E eu tenho uma certa resistência pessoalmente, né? Mas só de você falar o tanto de coisas aqui no início, eu falei assim, gente, mas eu uso Uber, eu uso isso, eu uso aquilo. Não é que eu estou até bem antenada com esse tipo de coisa, mas para mim eu ainda tenho assim uma certa dificuldade em me abrir mais, digamos assim. Acredito que muitas pessoas que estejam nos acompanhando pelo rádio, pela TV, pela internet, também possa ter essa resistência, né? Então, hoje, eu chego para comprar uma coisa, a pessoa me dá um QR Code, fala, tem esse negócio de Pix aqui, de Pay. Aí eu falo, gente, não, eu transfiro, para mim é melhor aqui meu cartão, tá? Né? Mais uma senha, mais uma coisa, aquilo, assim, eu tenho ainda algumas dificuldades, né? Mas vamos lá. Então, esse mundo digital hoje é o nosso mundo, é aquele no qual a gente opera, né, nele. Para as nossas relações afetivas, para as nossas relações de consumo de serviços, muitos serviços dos quais depende, né, uma certa proximidade, como você vê a presença desse mundo digital nesse âmbito da nossa vida? Perfeito. Você comentou muito bem, a tecnologia ela é meio, não fim por si só. Ela pode ser utilizada para perpetuar meios tradicionais de fazer negócios e relações, ou para disruptar e inovar, que é o que a gente tem acompanhando muito recentemente, principalmente de 2007, 2008 para cá, com o surgimento dos smartphones, né? Então, a curva de evolução e transformação de 2008 para cá, uma vez que com o smartphone o cidadão, o usuário, passou a se conectar 24 horas por dia, 7 dias por semana, essa curva transformacional tornou-se exponencial, ou seja, antes o que era linear e demorava uma série de anos, décadas, para ter essas transformações de forma mais intensa, hoje ela acontece num ritmo muito mais acelerado, jamais visto anteriormente, né? Então a gente tem que se adaptar diariamente. Tecnologias que ontem eram extremamente utilizadas, hoje podem se tornar obsoletas, né? Então é um constante aprendizado diário. É isso que você comentou de mudança de hábito, mudança cultural, são que nós, como usuários, temos que nos submeter diariamente. Hoje, especificamente, apesar de eu estar imerso nesse segmento, eu fiz minha primeira compra de supermercado. Eu comprava muito delivery de restaurante, mas eu ainda tinha o hábito de ir ao supermercado, escolher frutas, legumes, do que eu mais gosto. E eu falei, deixa eu fazer o teste hoje. Coincidentemente, tive uma ótima experiência. Então, a partir daqui, de hoje, creio eu que farei mais compras de supermercado. Então, foi mais um aprendizado meu. Ao passo que serviços como Uber 99, Get Ninjas, Mercado Livre, você vender algo, OLX também colocaram um equipamento usado, a maior parte das pessoas já teve essa primeira etapa superada. Então, acho que é isso. Cada dia, cada necessidade, cada dor que você tenha, vai ter uma nova plataforma, uma nova startup, buscando solucionar essa problemática e te trazer mais comodidade, facilidade e soluções, né? Marcos, você citou na sua pergunta inicial Airbnb, né, na sua participação inicial, Uber, 99 e todas as suas variações que a gente vem conhecendo, iFood, enfim, uma série de aplicativos, uma série de plataformas que rompem com um modelo onde nós tínhamos o cliente e a empresa dominava essa relação com o cliente. Hoje há uma ruptura, a plataforma é o intermediário dentro desse processo, onde ela conecta cliente com serviço. E um avalia o outro. Então, à medida em que um vai ganhando mais pontos, ele vai tendo mais posicionamento. Então, a curadoria dentro dessa relação não é um gerente que faz, não é um ser humano, não é uma empresa. São é a qualidade do serviço prestado. Essa característica descentralizada
ela faz parte de qualquer negócio que queira entrar na economia digital? Tipo assim, ele é um pilar? Eu não posso pensar em economia digital sem pensar nessa estrutura? Muito bem colocado, Vinícius. Não é propriamente uma lei que seja nesse modelo, mas esse modelo acaba apresentando oportunidade de crescimento em escala muito superior do que modelos de negócio que tenham limitações e produções mais tangíveis próprias, né? Ou seja, eu vou dar um exemplo da escalada que o comércio vem vivendo, né? A gente tinha os comércios tradicionais, os varejos de bairro, que sempre vendem o que eles possuem no estoque próprio, né? Uma vez que a internet chegou, se tornou acessível, no comércio eletrônico eles passaram a vender esse estoque próprio num novo canal digital, que seria o seu site. Quando ele evolui do modelo de comércio eletrônico para um modelo de plataforma digital, para um modelo de marketplace, ele deixa de vender somente o estoque próprio, ele passa a conectar oferta e demanda, ou seja, produtores, prestadores de serviços, fabricantes diversos, não somente o que ele possui próprio no estoque, com todos aqueles que querem comprar e têm essas necessidades. E muitas vezes as plataformas acabam tendo mais do que um cliente. Se a gente pegar o caso de Rappi, por exemplo, eles têm o cliente que são os entregadores, que eles têm que ter uma base crescente de entregadores para suprir o aumento da demanda. E eles têm outro cliente, que são os próprios restaurantes. E essas duas pontas têm que estar bem satisfeitas. E do outro lado, o cliente final. Então ele tem que se preocupar com 3 faces ali do jogo mercadológico e certificar a satisfação de todos eles. Então, olha, tem um poder de escala por não ser dependente de algo tangível que eles tenham que estar produzindo, eles fazem essa conexão de uma forma ampla e com grande repercussão, né? Eu vou te dizer que essa pergunta que eu fiz agora é uma pergunta retórica, porque eu me faço todos os dias como eu posso inserir o jornalismo dentro desse processo. Eu me faço essa pergunta todos os dias, né? Sendo um trabalho de seleção, de curadoria, de organização da informação, de apresentar de uma forma, explicar para as pessoas, mas ao mesmo tempo como se inserir dentro desse modelo. Ainda não encontrei, mas é uma coisa que me pergunto todos os dias. E como a gente conversou, todos os segmentos estão sendo disruptados por esse modelo, né? A comunicação, a partir da popularização da internet, também inverteu seu fluxo, né? A gente tinha um fluxo que era mais verticalizado, ou seja, as grandes organizações, as grandes corporações colocando seus anúncios publicitários, colocando suas formas de se comunicar, e o público consumidor, usuário, recebendo isso de uma forma mais passiva. Ele tinha pouco poder de repercussão. Era um fluxo meio que de mão única. Com a internet, com as redes sociais, esse fluxo, esse paradigma foi quebrado, né? Então, passou a ter o feedback instantâneo, os dois lados das relações passaram a emitir opiniões e influenciar todas as suas redes de conexões. As empresas passaram a ter que ouvir os feedbacks dos seus consumidores de maneira instantânea e se adaptar para que não tenham clientes insatisfeitos e possam fidelizá-los. Dessa mesma forma, também as corporações de comunicação, a imprensa, passaram a ter que ouvir também uma forma mais instantânea e ter esse diálogo com feedback numa comunicação de mão dupla, né? Então, é um desafio que nós todos estamos vivendo aí para ter uma comunicação efetiva nos multicanais de impacto e disseminação, né? Se a gente pensar um modelo de plataforma aplicado ao que nós falamos agora de comunicação, as próprias redes sociais, né? Ela amplia a voz da imprensa, amplia a voz do cidadão e, por meio dessa plataforma de conexão, vai gerando repercussão por meio de um canal diferente do rádio, da TV, mais uma opção agora a internet. E um desses vai morrer, vai deixar de existir. Eu tenho uma visão muito positiva, que é o equilíbrio. O poder está na mão do cliente, do consumidor, do usuário, do espectador escolher qual momento que ele vai assistir e em qual canal, dentro da comodidade dele. Então, é o fenômeno da multitela, né? Uma hora ele está no smartphone, outra hora no notebook, outra hora na Smart TV. E a gente tem que estar lá em todos eles, buscando prover esse conhecimento, né? Com certeza. Marcos, muito obrigado. Você tem mais alguma pergunta, Lívia? Tem um monte, né, assim, Vinícius? Eu também tenho um monte, mas assim, o tempo está apertado, dá para uma pergunta, se você quiser. Sim, não, é uma questão, assim, uma curiosidade, Marcos. A gente viu que a pandemia
acelerou muito. Você comentou que de 2015 para cá, com o surgimento dessa gama de aplicativos, né, começou a fomentar muito essa economia digital. Com a pandemia, ela foi a alternativa, né? Esses recursos foram a alternativa que nós tivemos. De modo que agora a gente confia muito mais, está bem mais familiarizado. Qual cenário você vê daqui para frente? Isso crescendo? Como que agora chegamos no limite? Como é que você divisa um futuro de curto e médio prazo? Tá certo. Estamos longe do limite, tem um terreno muito fértil aí para ser explorado na digitalização do Brasil. Vou trazer alguns dados, alguns números que podem exemplificar isso de uma forma mais clara. Antes da pandemia, nós tínhamos o comércio eletrônico tendo seu market share num número entre 4% a 6% ali do comércio de uma forma geral. Com a pandemia, há estudos que já indicam que alguns setores, inclusive, dobraram suas vendas no online, e passando esse número aí entre 12% a 15%, a depender do segmento. Então, a venda online já dobrou sua representatividade. E nós temos números da China, um país que acabou se digitalizando de uma forma muito rápida nesses últimos anos, que já está na casa ali dos 30% a 40%. Então, olha o quanto a gente tem para crescer, comparado com um país que já está vivendo quase metade do seu comércio no ambiente online. Então, eu acho que esse hibridismo, buscando a comodidade do consumidor, vai ser cada vez maior, e os consumidores aprendendo a utilizar de uma forma que facilite sua vida na sua jornada diária, né? A gente pega, por exemplo, a melhor idade, né, acima de 50, 60 anos, que de repente não tinha esse hábito de compra, na quarentena passou a realizá-lo. E se isso foi uma experiência positiva, eles irão mantê-los. Dessa mesma forma, nós temos os millennials, a geração Z, que já crescem digitalizados, já crescem com o chip do touch, e já tem esses hábitos mais envolvidos ali no seu dia a dia. Então, a gente vai ver cada vez mais uma amplitude nos meios digitais, e nós aqui da BO2O estamos à disposição para ajudar, e convido a todos que querem, se interessam mais, a estarem conosco na semana que vem, no Innovation Experience Conference, cadastro gratuito no site ixconference.com.br. E fico à disposição nos meus canais digitais também, Marcos Carvalho no LinkedIn, a BO2O, ou Marcos CCSP no Instagram. Muito bom, Marcos. Eu particularmente já vou fazer a minha inscrição, porque é um assunto que me inquieta bastante, esse assunto da economia digital. Muito obrigado pela participação e boa sorte no evento. Uma honra, obrigado pela oportunidade, estamos sempre à disposição. Até mais, gente. Conversamos com o Marcos Carvalho, ele que é diretor-geral da Associação Brasileira Online to Offline, a ABON-O, né? Marcos Carvalho, a gente falando sobre esse evento, mas principalmente debatendo um pouco sobre essa questão do digital, da economia digital e das mudanças que ela tem provocado dentro das relações econômicas, sociais, interpessoais, enfim.